Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral é o ato que habilita a pessoa a votar, a exercer a capacidade eleitoral ativa, conferindo à pessoa o status jurídico de eleitor de cidadão. Aquele que está no gozo dos seus direitos políticos irá se habilitar, com alistamento eleitoral, a participar das eleições, seja para votar, capacidade eleitoral ativa, seja para ser votado, capacidade eleitoral passiva. O alistamento está disciplinado pelo artigo 14, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, pelos artigos 42 a 81 do Código Eleitoral e pela Resolução TSE 23.659, 2021. Conforme o artigo 42 do Código Eleitoral, o alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Código Eleitoral. Artigo 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência, ou moradia do requerente. E verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se a domicílio qualquer delas. Artigo 43. O alistando apresentará em cartório ou local previamente designado, requerimento informal que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Mais do que um ato, o alistamento deve ser compreendido também como um procedimento, eis que passa pelo crivo do juiz, podendo ser deferido ou não, inclusive cabendo recurso da decisão judicial. Acerca do alistamento, dispõe o artigo 29 da Resolução TSE nº 23.659, 2021, artigo 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição e em seu nome não for identificada a inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior, ou a única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. Uma vez deferido o requerimento de alistamento, o indivíduo passa a integrar o corpo de eleitores da circunscrição e adquire a capacidade eleitoral ativa. Alistamento e voto obrigatório. De acordo com o artigo 14 primeiro e da Constituição, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. O brasileiro nato deve se alistar até completar 19 anos, e o naturalizado, até um ano após adquirir a nacionalidade brasileira, sob pena de multa. Conforme artigo 8º do Código Eleitoral. Artigo 8º. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Parágrafo único. Não se aplicar a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Entretanto, se for requerida a inscrição como eleitor até 151 dias antes da eleição subsequente à data em que completar 19 anos, a multa não será cobrada, conforme artigo 33, parágrafo 1º da Resolução TSE nº 23.659, 2021. Isso significa que se a pessoa, mesmo já tendo 19 anos, fizer o seu alistamento até 151 dias antes da eleição, estará liberada da multa. O prazo é de 151 dias antes da eleição, porque 150 dias antes da eleição encerra-se o alistamento eleitoral, nos termos do artigo 91 da Lei das Eleições. Artigo 33. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira, inata nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos e inata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro, ou brasileira registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos e 3 naturalizada maior de 18 anos, que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo. A pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, na hipótese do inciso I deste artigo, ou a data em que se completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira, na hipótese do inciso I deste artigo, b. a pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32 desta resolução, e c. é a pessoa que declarar, perante qualquer juízo eleitoral, sob as penas da lei, seu estado de pobreza. Parágrafo 2º. A não apresentação dos documentos, que provem a data da opção ou da aquisição da nacionalidade brasileira, nos termos dos incisos I e 3, acarretará a cobrança da multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, mas não impedirá seu alistamento em condições idênticas à das demais pessoas brasileiras.
Alistamento e o voto facultativo. Artigo 14, primeiro. E da CF prevê que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Em relação aos maiores de 16 anos, o TS entende que quem tiver 16 anos até a data da eleição pode se alistar e votar, mas é preciso fazer o alistamento no prazo de lei, que é de até 151 dias antes do pleito. Tudo conforme artigo 14 da citada resolução. Dispõe o artigo 6º do Código Eleitoral que o alistamento também não é obrigatório em relação aos inválidos e aos que se encontrem fora do país, e que o voto não é outrossim obrigatório em relação aos enfermos, aos que se encontrem fora do seu domicílio e aos funcionários civis e militares que estejam em serviço que os impossibilite de votar. Inalistáveis são aqueles que não podem se alistar como eleitor, os quais, por conseguinte, não poderão participar do processo político, não poderão votar. Dispõe a Constituição ser vedado o alistamento eleitoral e o voto aos estrangeiros, e durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos. Artigo 14, segundo. Estrangeiro é todo aquele que não é nacional, e justamente por não pertencer ao país, não pode se miscuir nas decisões políticas. A única ressalva é o caso do português residente no Brasil que opte pelo regime de equiparação ao brasileiro naturalizado, na forma do artigo 12, primeiro da CF, que poderá sem alistar-se como eleitor. Militares conscritos são aqueles que estão iniciando o serviço militar, que é obrigatório nos termos da Lei artigo 143 da CF, sendo um dever cívico imposto aos homens maiores de 18 anos, ressalvando-se, em tempo de paz, as mulheres e os eclesiásticos. Se alguém já alistado ao completar 16 anos for recrutado para o serviço militar, não poderá votar, mesmo possuindo alistamento conforme posição do TS, e Resolução 20.165/98. O TS entende que a palavra conscrito alcança também aqueles matriculados nos órgãos de formação de reserva e os médicos dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar inicial obrigatório. Resolução TSE número 15.850/1989. Ponto. Artigo 35. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos. Parágrafo 1º. Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. Lei número 4.375/1964, artigo 3º, e Decreto número 57.654/1966, artigo 3º 5, parágrafo 2º. Pode-se alistar eleitor, independentemente da apresentação do certificado de quitação correspondente, o brasileiro, para o qual ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que, completados 18 anos, esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar. E b. Após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tenha findado o período de conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório, nos termos da legislação militar. Parágrafo 3º. Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição eleitoral terá seus efeitos suspensos uma vez comunicado pela autoridade competente o início da prestação do serviço militar inicial obrigatório. Parágrafo 4º. Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, o brasileiro nato que tenha optado pela nacionalidade brasileira e o brasileiro naturalizado são obrigados, enquanto pertencerem às classes conscritas, a apresentar no alistamento o certificado de dispensa de incorporação previsto na legislação militar. Decreto número 9.199/2017, artigo 229. Ponto. Parágrafo 5º. O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do ASE correspondente à suspensão dos direitos políticos, quando a comunicação não houver ocorrido por meio próprio. Parágrafo 6º. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera ainda que até 31 de dezembro, do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Parágrafo 7º. Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro, do ano que completou 19 anos. Parágrafo 8º. O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para fins de complementação dos documentos de identificação previstos no artigo 34 desta resolução.
Além da CF, o CE dispõe que não podem se alistar como eleitores os que não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados em temporário e definitivamente dos direitos políticos. Artigo 5º do CE. Dispõe ainda que somente os militares que sejam oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinhas, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais seriam alistáveis, reputando inalistáveis todos os outros militares, o que se apresenta incompatível com a Constituição, que proíbe alistamento somente aos militares conscritos. Como vedar o alistamento eleitoral é algo grave, pois impede o exercício de um direito político por excelência. As hipóteses previstas no texto constitucional devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo ampliações pela legislação infraconstitucional, motivo pelo qual o dispositivo do Código Eleitoral deve ser tido como incompatível com a Constituição. Alistamento do empregado. O artigo 48 do Código Eleitoral dispõe que o empregado, mediante comunicação feita com 48 horas de antecedência, poderá se ausentar do seu trabalho, sem prejuízo do salário, durante 2 dias para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. Alistamento do cego alfabetizado pelo Sistema Braille. O Código Eleitoral dedicou especial atenção aos cegos alfabetizados pelo Sistema Braille. Artigos 49 e 50 dispondo que eles podem qualificar-se como eleitores mediante o preenchimento da forma impressa e a posição do nome com as letras do referido alfabeto. O alistamento deve ser feito nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos cegos e na presença, além de servidores da Justiça Eleitoral, de funcionários de estabelecimento especializado de amparo e proteção de cegos, conhecedores do Sistema Braille. Atualmente tais disposições têm perdido eficácia com o advento do voto eletrônico, pois as urnas eleitorais já vêm adaptadas para os cegos, com teclas táteis e entrada para fones de ouvido. Procedimento de alistamento. O alistamento é um procedimento que se inicia com preenchimento pelo alistando do RAE, requerimento de alistamento eleitoral nos termos do artigo 41 e seguintes da Resolução TSE 23.659/2021, artigo 41. Os pedidos de alistamento, revisão, transferência e segunda via, inclusive no caso de pessoa residente no exterior, serão formalizados perante a Justiça Eleitoral por meio do requerimento de alistamento eleitoral, RAE, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em modelo a ser preenchido e processado eletronicamente. Parágrafo único. O sistema de gestão do cadastro eleitoral de que trata o parágrafo único do artigo 1º desta resolução conterá os campos correspondentes ao formulário RAE de modo a viabilizar a apreciação do requerimento pelo juízo eleitoral. Ao requerer sua inscrição como eleitor, o alistando tem o direito de manifestar sua preferência sobre o local de votação, entre os estabelecidos para a zona eleitoral. Artigo 42, parágrafo 11 da Resolução TSE. Parágrafo 11. O local de votação será definido conforme a preferência manifestada pela pessoa, dentre os locais disponíveis na zona eleitoral, os quais constarão, com os respectivos endereços e listagem disponibilizada no momento do atendimento, e, também nos sítios eletrônicos e aplicativos da Justiça Eleitoral. Observação importante: segundo o artigo 16 da Resolução TSE nº 23.659/2021 é direito fundamental da pessoa transgênera, preservados os dados do registro civil, fazer constar do cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. O número de inscrição será composto por até 12 algarismos por unidade da federação, assim discriminados. A. Os 8 primeiros serão sequenciados. B. Os 2 seguintes serão representativos da unidade da federação. C. Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores. O requerimento de alistamento será objeto de apreciação pelo juiz e da decisão dele caberá recurso, com prazos diferenciados conforme a decisão seja pelo deferimento ou pelo indeferimento. Se o requerimento for indeferido, o alistando poderá recorrer num prazo de 5 dias. Se for deferido, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de 10 dias. Artigo 17, parágrafo 1º, a Resolução T.S.E. Título de eleitor. Deferido o requerimento de alistamento eleitoral, o alistado receberá o título de eleitor, documento que comprova sua inscrição perante a Justiça Eleitoral, de acordo com os artigos 68 e seguintes da Resolução TSE. Artigo 68. A via impressa do título eleitoral será confeccionada com informações características, formas e especificações constantes do modelo anexo e parágrafo único. Nos títulos eleitorais expedidos em decorrência da utilização da sistemática de coleta de dados biométricos constará a expressão identificação biométrica, artigo 69.
A via digital do título eleitoral será expedida por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, e título ou outro que venha a substituí-lo, e deverá observar as normas de acessibilidade, na forma da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e dos protocolos técnicos aplicáveis. Parágrafo único. O aplicativo de que trata o caput deste artigo deverá estar disponível nas lojas virtuais para dispositivos móveis. Artigo 70. Para a obtenção da via digital do documento, serão exigidos dados mínimos acerca da identidade da pessoa eleitora. Parágrafo 1º. É obrigatória a coincidência dos dados informados pelo eleitor ou pela eleitora com os constantes do cadastro eleitoral. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de nome de pai ou mãe no documento de identificação, a pessoa deverá preencher a opção não consta no campo destinado a essa informação. Vale registrar que o título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência de inscrição regular ou suspensa na data de sua emissão, mas não faz prova da quitação eleitoral ou da regularidade de obrigações eleitorais específicas. Artigo 74, parágrafo 2º da Resolução. Transferência. Se o eleitor vier a mudar de domicílio, poderá requerer a transferência do seu local de inscrição, a qual deve ser requerida ao juiz eleitoral do novo domicílio. Artigo 55 do CE. Artigo 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior. Primeiro, a transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências: e entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 dias antes da data da eleição, e transcorrência de pelo menos um ano da inscrição primitiva. 3. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial, ou provada por outros meios convincentes segundo o disposto nos NANZ. E 3. Do parágrafo anterior, não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família por motivo de remoção ou transferência. A transferência somente será deferida se o eleitor estiver quite com a Justiça Eleitoral. Código Eleitoral. Artigo 61. Se tiver transcorrido pelo menos um ano de alistamento ou da última transferência e se o eleitor tiver residência mínima de 3 meses no novo domicílio, sendo que essas duas últimas exigências são dispensadas em relação aos servidores públicos que sejam transferidos para outra localidade. Artigo 61. Somente será concedida a transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral. Primeiro, se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do novo domicílio, ou solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, ou não estando, qual a importância da multa imposta e não paga segundo o instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do novo domicílio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto ter o pagamento da multa. Em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de origem para as necessárias anotações. O pedido de transferência é apreciado pelo juiz e da decisão cabe recurso pelo eleitor num prazo de 5 dias se for indeferida, ou por delegado de partido em 10 dias se for deferida. Cancelamento e exclusão. Ocorrendo uma das situações previstas no artigo 71 do Código Eleitoral, será feito o cancelamento da inscrição do eleitor e a consequente exclusão dele do quadro de inscritos na Justiça Eleitoral. Título I do cancelamento e da exclusão. Artigo 71. São causas de cancelamento: e a infração dos artigos 5º e 42, e a suspensão ou perda dos direitos políticos. 3. A pluralidade de inscrição, e o falecimento do eleitor, deixar de votar em 3. Eleições consecutivas. Primeiro, a ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex officio, a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor, segundo no caso de ser algum cidadão maior de 18 anos privado temporário ou definitivamente dos direitos políticos. A autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao tribunal regional da circunscrição em que residir o réu. Terceiro, os oficiais de registro civil, sob as penas do artigo 293, enviarão até o dia 15 de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições. O ato quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município,
o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correção e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, subsidiariamente, baixar, com cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. São as seguintes as causas previstas no artigo 71. Infração às regras do alistamento, suspensão ou perda dos direitos políticos, pluralidade de inscrição, falecimento do eleitor, deixar o eleitor de votar, ou justificar, em 3 eleições consecutivas, salvo se pagar uma multa. Importante registrar que eleitores que não são obrigados a votar ficam excluídos do cancelamento da inscrição eleitoral. A exclusão do eleitor poderá ser promovida de ofício pelo juiz a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. Artigo 71 primeiro do CE, sendo que o eleitor pode votar validamente até o término do processo de exclusão. Artigo 72 do CE. Da decisão do juiz, seja pela exclusão, seja pela manutenção do eleitor, cabe recurso para o TRE num prazo de 3 dias. Artigo 80 do CE. Enfim, cessada a causa de cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua qualificação e inscrição. Artigo 81 do CE. Revisão do eleitorado. A revisão do eleitorado é um procedimento adotado pela Justiça Eleitoral no sentido de verificar a regularidade da situação de alistamento eleitoral e identificar quem realmente deve continuar inscrito na Justiça Eleitoral. Trata-se de medida importante no combate a fraudes no alistamento eleitoral, expurgando dos quadros de inscritos na Justiça Eleitoral pessoas que já deveriam ter sido excluídas dos cadastros eleitorais. Como regra geral, a competência para determinar a revisão do eleitorado será do TRE, excepcionalmente será o TS a que determinará a revisão. Em todos os casos, ela será presidida pelo juiz eleitoral da zona submetida à revisão. Artigo 104. Se na correição do eleitorado for comprovada a fraude em proporção que comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as recomendações que subsidiariamente baixar. Parágrafo 1º. A execução da revisão de eleitorado com fundamento no caput deste artigo dependerá da existência de dotação orçamentária, a ser avaliada após já destacados os recursos para as revisões de ofício. Parágrafo 2º. Compete ao Tribunal Regional Eleitoral autorizar a alteração do período e ou da área abrangidos pela revisão a que se refere este artigo, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 105. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, de ofício, determinar a revisão do eleitorado do município, observada a conveniência e a disponibilidade de recurso quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior, e o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município, e 3. O eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais indicarão previamente os municípios que preenchem os requisitos do caput deste artigo, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral determinar a execução das revisões de eleitorado de ofício com observância aos prazos estabelecidos em normas específicas e a disponibilidade orçamentária. O artigo 107 estabelece as situações em que não será realizada a revisão. Artigo 107. Não será realizada a revisão de eleitorado, e em ano eleitoral, salvo se iniciado o procedimento revisional no ano anterior ou se verificada situação excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral autorizar que a ele se dê início, e que abranja apenas parcialmente o território do município, ainda que seja este dividido em mais de uma zona eleitoral. Decisão e cancelamento da inscrição. A resolução TSE número 23.659, 2021 dispõe que, artigo 122, concluídos os trabalhos de revisão, o juiz ou a juíza juntará aos autos relatório sintético das operações de RAE realizadas, extraído do sistema ELO, e ouvido o Ministério Público, determinará o cancelamento das inscrições relativas a eleitoras e eleitores que não tenham comparecido. Parágrafo 1º. Não serão canceladas as inscrições que, embora pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado, sejam atribuídas a eleitoras e eleitores já identificados biometricamente, desde que atendidos os requisitos de qualidade dos dados biométricos e que tenha havido expressa dispensa do comparecimento ao cartório eleitoral pela norma que determinar o procedimento revisional,
Tenham em seu histórico registro do comando alusivo à deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais e 3. Tenham em seu histórico registro ativo do comando alusivo à suspensão de direitos políticos fundada em condenação criminal. Parágrafo 2º. O cancelamento das inscrições com fundamento neste artigo somente deverá ser efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 123. A sentença de cancelamento de inscrições deverá ser específica para cada município abrangido pela revisão e prolatada no prazo máximo de 10 dias contados da data do retorno dos autos do Ministério Público, podendo o Tribunal Regional Eleitoral fixar prazo inferior. Parágrafo 1º. A sentença de que trata o caput deste artigo deverá relacionar todas as inscrições que serão canceladas no município. Parágrafo 2º. As eleitoras e os eleitores atingidas, pela sentença, presumindo-se do não comparecimento à revisão que se encontram em lugar incerto e não sabido, serão intimadas, por edital, sem prejuízo do envio de comunicação por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, quando se tratar de pessoa que dele for usuária. Parágrafo 3º. O edital será publicado nos sítios dos tribunais regionais da internet ou em sistema específico, com prazo mínimo de 15 dias. Dele devendo constar que os eleitores e as eleitoras cuja inscrição tenha sido cancelada ou cuja transferência tenha sido revertida poderão recorrer da decisão, apresentando provas que justifiquem sua reforma, no prazo de 3 dias a contar da data final do edital. Parágrafo 4º. Aplica-se ao recurso contra a sentença de que trata este artigo previsto nos artigos 59 a 62 desta resolução.